Hello people! A resposta de hoje da nossa série é especial. É para Paty Gratival, que é uma paciente que me acompanha há muito tempo, já entrou agora no seu segundo ciclo de tratamento, e aí vocês vão ver pelo vídeo dela uma explicação semiológica para a pergunta que ela vai fazer para mim. Doutora, eu como paciente oncológico que acabou de sair de 6 ciclos de quimioterapia, tenho uma dúvida em relação ao suco detox. Eu gostaria de saber se eu posso estar fazendo uso deles e, se sim, quais seriam as melhores combinações para ajudar a limpar o organismo. Beijo! Semiologia, eu vou dar um nome de arte de quando a gente olha um paciente, a gente sabe como é que ele está, ele manda alguns sinais pra gente. Viu que a Paty perguntou justamente se ela pode fazer um detox, uma detoxicação, depois da última etapa de tratamento dela já finalizado. Isso é muito importante. A gente não pode fazer estratégias detox em pacientes que estejam fazendo quimioterapia, porque a detoxicação é a limpeza do corpo, é retirar, mediado pelo fígado, por exemplo, a carga tóxica que tem ali. Então a Paty já terminou o processo dela de tratamento e agora ela quer perder um pouco dessa água, desse edema causado pela medicação que ela utilizou e principalmente pelos corticoides que foram utilizados no período de tratamento dela. Então ela pergunta para mim sobre detox. Então eu fiz aqui um esquema para falar um pouquinho de detoxicação do corpo. O nosso corpo tem um processo que faz a depuração e a detoxicação de forma natural. Só que a gente pode atrapalhar um pouco essa detoxicação ou auxiliar melhor essa detoxicação. Quem faz o processo detox do corpo? Principalmente fígado e em segundo lugar intestino. Fígado faz cerca de 60 a 65% da detoxicação corporal, enquanto intestino faz uma média de 20 a 25% da detoxicação corporal. A detoxicação, um processo de limpeza de toxinas corporais, passa por duas fases, a fase 1 e a fase 2. E o que seria detoxicar? Detoxicar é um processo que o corpo da gente utiliza para transformar toxinas que são lipossolúveis. O que quer dizer isso? Elas são solúveis em gordura. Então não tem como a gente liberar em grande escala, por exemplo, pelas fezes, muito menos pela urina. O corpo, de forma inteligente, transforma essas toxinas de lipossolúveis em hidrossolúveis. Esse é o processo de detox. E de que forma a gente pode, então, auxiliar a Patrícia agora no seu processo para que ela depure, detoxique mais, transformando as toxinas corporais em toxinas em meio hidrossolúvel, para que ela elimine melhor isso. Ela tem primeiro, de forma natural, para depurar, ela vai passar pelas fases 1 e 2 de depuração. A fase 1 é mediada pelo cromossomo P450, que tem que estar ativo na maioria das células, principalmente fígado e intestino, e a fase 2 é mediada também metabolicamente, mas se o indivíduo ingerir uma quantidade alta ou constante de alguns tipos de medicações, por exemplo, como anticoncepcionais orais, fazer uma ingestão alta de intoxicantes como cádmio, chumbo, alumínio, mercúrio, também vão interferir negativamente nessa fase 2 de detoxicação. Da mesma forma, quem ingere grande quantidade de gordura, principalmente gordura hidrogenada e grande quantidade de açúcar, vai interferir negativamente no processo de detoxicação. Então, o primeiro passo para a Paty é
a gente avaliar se ela está fazendo ingestão de alimentos ou contaminantes, por exemplo, agrotóxicos, frutos do mar e peixes que são produzidos em regiões que tenham alta escala de mercúrio, isso vai interferir negativamente na fase 2. Como é que está a ingestão alimentar dela? A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma higiene das escolhas alimentares, com a menor concentração possível de gordura e, obviamente, menor concentração possível de açúcar. Então, a gente vai auxiliar esse processo dela de detoxicação. Tanto a fase 1 quanto a fase 2, quando a gente vê que o paciente está com muita dificuldade de entrar naquele processo de detoxicação, é porque esse paciente pode ter deficiências de algumas vitaminas e minerais. Por exemplo, vitaminas do complexo B auxiliam muito nesse processo. E também alguns minerais vão auxiliar, como alguns tipos de proteína, como a glutamina, que é um aminoácido que auxilia nessa depuração em nível intestinal. Então a gente também tem que margear e olhar se essa paciente tem uma ingestão ótima dessas vitaminas e dessas proteínas, vitaminas e minerais. Na prática, o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar, então, reduzir a exposição a contaminantes. Eu falei ali alguns contaminantes que podem mediar, dificultando a fase 2, mas a gente também tem exposição a produtos que não são orgânicos, ao consumo de agrotóxicos, uso excessivo, por exemplo, de micro-ondas. Essas possibilidades têm que ser excluídas ou limitadas nesse processo, já que eu não quero que ela se exponha a carreadores ou causadores de mais intoxicação. Tenho que trabalhar para que ela melhore a eliminação. Uma das grandes coisas, obviamente, se eu estou falando de tubo digestório, eu estou falando de intestino, então eu preciso que ela elimine, eu preciso sim desse intestino funcionante. Eu preciso que esse intestino funcione metabolicamente, mas também como um órgão excretor diariamente, para que eu elimine o contato dessas toxinas com a parede intestinal. Com isso eu favoreço a eliminação dessas toxinas. E eu vou utilizar o que na dieta propriamente dita? Para eu melhorar, empurrar e deixar essa fase 2 mais efetiva, os estudos mostram que o consumo de brássicas, que são aquelas repolhudas, brócolis, couve-flor, repolho, mas também a couve, qualquer tipo de couve, couve mineira, couve de Bruxelas, couve-manteiga, tem um poder de depuração muito grande. Os flavonoides, aí eu vou falar para você, por exemplo, da uva tinta. As catequinas também que entram junto, né? As catequinas vão auxiliar demais esse processo. Aonde eu encontro as catequinas? No chá verde. Também tem a opção nas cebolas, maçã, as cerejas e a uva, como eu disse, rica em flavonoides. Para auxiliar, eu tenho também o alho, tá aqui ele de novo, chá verde, romã, limão, alcachofra, própolis, cúrcuma, alecrim, cardamomo, dente de leão, coentro, salsa, gengibre, bardana e também a canela. Particularmente, se a Paty fizer uma dieta limpa, melhorar funcionamento intestinal, como é que a gente vai ajudar também na eliminação de toxinas, aumentando o consumo de água? Isso é fundamental, minimamente 2 litros de água por dia, água livre, não é água associada à água dos sucos, não são refrigerantes, mate, eu quero água sob a forma livre, isso vai ajudar também. Ela fazer uma dieta limpa e aí sim ela associar o uso de chás, né? Aí a gente pode usar como base o chá verde, eu posso utilizar também o dente de leão como uma base, gengibre, a salsa, o limão também pode ser utilizado, alecrim. Então vamos fazer um exemplo aqui, né, de um chá que leve como base chá verde e dente de leão. E o que eu costumo dizer para os meus pacientes: se vamos temperar esse chá,
dar um sabor a esse chá também com propriedades fitoquímicas interessantes, depuradoras? Vamos colocar, por exemplo, um gengibre, chá verde com dente de leão e gengibre, por exemplo, né? Vamos utilizar um outro que a gente pode fazer um chá de romã com limão, é uma boa opção também. Alecrim, alguns estudiosos sobre energia dizem que essa erva também traz alegria, por exemplo. Vamos fazer então um chá de alecrim com canela. E você pode colocar folhas de coentro. O coentro, ele é fantástico nesse processo de depuração, mas não é todo mundo que gosta de coentro. Eu, particularmente, amo coentro no feijão, no suco, em qualquer lugar eu mega curto coentro. Então, vai ficar um convite aqui. Se você gosta de coentro, você responde se você gosta de coentro. Se você tem um chá fantasticão que vai associar esses processos aqui para depuração, posta o chá, me marca, toma o chá comigo. E o mais importante, Gratival, responde se você gosta ou não de coentro, porque eu pensei aqui no coentro e nem sei se você vai tolerar usar o coentro. Eu adorei te ajudar. Uma beijoca vitaminada.